Olá, amigos do Canal Proibido. Espero que todos estejam bem. Você já sentiu um chamado para além do que os olhos podem ver? Então, prepare-se, porque você acabou de entrar no Canal Proibido, o lugar onde os véus do mistério se abrem e as verdades ocultas ganham voz. Antes de mergulharmos nas sombras do umbral, faça parte dessa jornada. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e deixe seu like. Sua energia é o que mantém essa chama acesa. Vamos juntos desbravar o proibido. O umbral constitui um plano espiritual que existe paralelamente ao nosso mundo material, permanecendo oculto aos sentidos humanos. Ele se estende desde a superfície da Terra até alguns metros de altura na atmosfera. Nesse domínio, as condições do clima refletem as do ambiente físico correspondente. Se é noite em uma cidade terrena, também será noite em sua versão umbralina. Uma espessa neblina envolve toda a atmosfera desse plano, dificultando a passagem da luz do Sol e da Lua. Durante o dia, a paisagem lembra um crepúsculo longo e melancólico. À noite, as estrelas desaparecem do céu e a lua surge com um tom avermelhado, quase escondida por nuvens densas. Os habitantes do umbral tendem a se reunir perto das áreas mais populosas do planeta Terra. Nesse mundo espiritual, existem cidades de diferentes proporções, bandos nômades e espíritos isolados que vagueiam por pântanos, matas e precipícios. Quem já esteve lá descreve o lugar como opressivo e inquietante. A vegetação é marcada por sua aparência desagradável, com locais imundos e cheios de odores ruins. A atmosfera é densa e asfixiante, o que torna a permanência desconfortável para muitos dos espíritos que ali residem. Alguns veem o umbral como um espaço horrível e intimidante, enquanto outros o escolhem como morada voluntária. A flora muda conforme o local, mas costuma ser pouco variada. As árvores, em geral, são pequenas, com troncos robustos e tortuosos, exibindo folhas escassas. A paisagem abrange desertos, terrenos pedregosos e áreas de vegetação baixa, formando um cenário triste e pouco convidativo. Animais e pássaros sem graça habitam esse plano espiritual. O terreno é semelhante ao da terra, com montanhas, vales, rios, cavernas, falésias, planícies e charcos. Os espíritos se organizam por afinidade, como ocorre entre nós na Terra, formando várias cidades povoadas por seres compatíveis entre si. Cada uma dessas comunidades no umbral é comandada por líderes espirituais, que recebem títulos variados, como chefes, governantes, mestres, presidentes, soberanos ou monarcas. Esses líderes são espíritos astutos, que usam seu intelecto para promover o mal de forma deliberada. Versados em práticas mágicas, eles dominam os segredos da natureza e buscam poder incessantemente. Muitos desses comandantes desprezam o bem e aqueles que o representam, temendo perder sua autoridade. Nas cidades umbralinas, existem seguidores que trabalham para esses líderes, acreditando estar em liberdade e, em alguns casos, gostando de servi-los. Esses subordinados almejam influência e prestígio, sentindo-se independentes, mas, na verdade, estão presos a uma falsa percepção. Qualquer falha ou tentativa de escapar resulta em castigos severos. Há também espíritos escravizados que sustentam as cidades com seu trabalho árduo, sem receber nada além do direito de permanecer ali. Eles sofrem punições rigorosas ao desobedecer e vivem sob o jugo do medo imposto pelo governante local. As construções dessas cidades espirituais lembram as da Terra. Os edifícios mais imponentes pertencem ao líder e seus aliados mais próximos. Há sempre espaços amplos para celebrações e áreas reservadas para julgar os moradores. Cada comunidade estabelece suas próprias regras, definidas pelo líder, o que mantém um sistema de domínio e repressão. Nessas cidades encontram-se
Bibliotecas cheias de obras voltadas ao que há de pior e mais sombrio. Publicações terrenas, sobretudo as de teor pornográfico, também estão presentes em grande quantidade. Essa estrutura levanta dúvidas sobre por que tais líderes e esse sistema negativo são permitidos. A explicação reside na liberdade de escolha dada por Deus. O ser humano pode optar por fazer o bem ou o mal. Ao escolher o caminho do erro, ele acaba se prejudicando e, com o tempo, percebe que a verdadeira saída para o sofrimento e a conquista da paz plena está em praticar a bondade e desenvolver virtudes. Tanto a Terra quanto o umbral são como escolas imensas, onde o aprendizado vem pelo afeto ou pela dor. Ninguém é enviado ao umbral como punição, mas sim por sintonia energética. Cada pessoa vai para o lugar que corresponde à sua essência espiritual. Quem deseja progredir encontra apoio para essa transformação. Quem não quer, permanece onde se sente alinhado. Todos os que padecem no umbral, cedo ou tarde, são acolhidos por espíritos benevolentes e encaminhados para cuidados, podendo, então, ascender a planos mais elevados. Fora das cidades, existem os chamados núcleos no umbral. Diferentemente de cidades estruturadas, esses são ajuntamentos de espíritos afins. Os mais notórios são os dos suicidas, localizados em regiões montanhosas, abismos e vales, envoltos em uma aura sombria. Por serem almas em tormento, os suicidas são vistos como inúteis pelos outros habitantes do umbral e não são bem-vindos nas cidades próximas. Esses vales atraem tanto espíritos bondosos quanto malévolos. Os primeiros buscam salvar aqueles que se arrependem de coração, enquanto os segundos vão para ridicularizar ou atormentar os que ali sofrem. É fácil imaginar um lugar com milhares de pessoas que tiraram a própria vida, reunidas em confusão e angústia, sem a morte que desejavam, presas em um estado de desespero. Há também núcleos de dependentes químicos que formam pequenas comunidades. Algumas poucas dessas cidades são maiores e movimentadas, com festas constantes. Relatos mediúnicos falam de lugares como o Vale das Bonecas e a cidade de Tongo, governada por um rei. Para cada tipo de vício carnal, há núcleos ou cidades específicas, como as de alcoólatras ou compulsivos sexuais. Esses viciados frequentemente vêm à Terra em bandos para absorver as energias de prazer dos vivos, que compartilham seus hábitos, perpetuando um ciclo de dependência e aflição espiritual. Outro grupo comum são os núcleos de criminosos, onde se reúnem ladrões, assassinos, assaltantes, traficantes e outros em harmonia mútua. Nas áreas distantes das cidades e núcleos, vagueiam espíritos solitários, rejeitados até mesmo pelos povos umbralinos como inúteis. Tempestades intensas, com chuvas e relâmpagos, assolam o umbral. Elas servem para dissipar as energias negativas acumuladas no chão e no ar, tornando o ambiente um pouco mais tolerável. Esses fenômenos climáticos atuam como uma purificação natural nesse plano espiritual inferior. Cidades, tribos e povoados do umbral geralmente têm líderes ou comandantes. São indivíduos perspicazes e com habilidade para liderar, que exploram e controlam as almas que ali vivem. Isso não difere muito da Terra, onde também há opressores e oprimidos em várias camadas sociais. Esses chefes mantêm seu domínio pelo medo, pela manipulação, pela servidão, por normas duras e pela força. Alguns têm plena consciência de que estão no umbral e agem em prol do mal. Outros o fazem por desconhecimento ou apego ao controle. A liderança deles, porém, não é eterna, pois espíritos elevados trabalham para mostrar-lhes o erro de seus atos. Muitas vezes, esses líderes somem de repente, levados por almas caridosas em missões de resgate. Logo, outro assume o comando, mantendo o ciclo de opressão. As áreas do umbral assemelham-se à Terra em sua organização social.
Os espíritos, ainda presos aos desejos materiais, vivem como se estivessem no corpo físico. Sentem dores, cansaço, fome, sede e anseios diversos, reflexos de seus apegos terrenos e da dificuldade de aceitar sua nova realidade espiritual. Nesta parte inicial do vídeo, percebemos que a passagem para o além nos dá uma visão mais ampla de nossa trajetória espiritual. Essa compreensão nos incentiva a viver com mais atenção, carinho e empatia, sabendo que nossas escolhas ecoam além desta existência. Que possamos usar esse saber para crescer e auxiliar outros em seu caminho espiritual. Por fim, amigos queridos, faço um convite especial. Se este conteúdo mexeu com vocês e desejam se unir à nossa corrente de preces, deixem seus nomes nos comentários abaixo. Sua presença é preciosa para nós. Aproveitem para ativar o sininho, inscrever-se no canal e curtir o vídeo. Sua participação nos permite seguir compartilhando sabedoria espiritual. Juntos, podemos formar uma rede de luz e fraternidade. Obrigado por caminharem conosco nessa jornada.